Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é Gustavo Bocha. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 384 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo, Judeu, e com você? Eu tô feliz, eu tô muito bom aqui também. De volta ao quadro mais clássico do Ao Quadrado, é o Mangá Enquadrado, no qual a gente fala sobre o mangá por completo e com spoilers, com um pequeno asterisco, porque a gente não tá falando de Chainsaw Man inteiro, a gente tá falando só da segunda parte, sendo que a gente já falou de Chainsaw Man. Então, é meia verdade, continua. O enquadrado permite enquadrar um arco. Permite. Embora a segunda parte sejam alguns arcos, mas acho que a tecnicalidade... Depende de onde você for procurar, ela vai estar com um mangá separado ou não vai estar. Tá bem ambígua essa divisão. O termo enquadro permite que a gente enquadre qualquer coisa. Ele entrou numa categoria bem própria, onde tá ele, sei lá, Dragon Ball, sabe? Que tipo, não tem separações canônicas, mas as pessoas separam. E Naruto, o que significa que o anime vai ter que dar um nome novo pro anime pra gente poder usar e aplicar no mangá. Eu acho que é um pouco mais do que um Naruto e Dragon Ball da vida, mas... Chainsaw Man Super Hero Saga. É Chainsaw Man 2, esse vai ser o título do podcast. Na verdade, ele chama de Saga da Escola, é isso. Isso porque... foi como foi anunciado, né? Mas... Foi anunciado dessa forma, então é meio que o nome oficial. Relendo, eu acho que chamar de A Fase da Escola tem mais escola que a parte 1, mas não é sobre isso. Não é sobre a escola. Definitivamente. O título do episódio vai ser Chainsaw Man 2, estranho, não? Chainsaw Man 2. Parte 2. Acho que é Chainsaw Man Parte 2. Parte 2. E vai chamar Parte 2 até o anime dar um nome oficial. Aí a gente vem e muda o nome do podcast retroativamente. Isso é muito fútil e inútil. Vamos começar esse podcast. Na verdade, tem mais uma futilidade, que não é tão fútil, mas que seja. É o Apoia-se do Ao Quadrado. Você pode apoiar o Ao Quadrado no apoia.se/Ao-Quadrado. O Ao Quadrado fez esse mês 14 anos. A gente tá agora na caminhada pro número redondo de 15. Se você quer prestigiar essa nossa longa duração, você pode ir apoiando com R$10 ou mais. Você tem o seu nome aqui lido de forma rotativa, como as seguintes sortudas pessoas que estão num episódio que vai ser reescalado: o João Paulo Vasquez Dias, Lucas Nunes Pio, Miauzoca, Vitor Honorato da Silva e André Lopes de Souza e Oliveira. Muito obrigado. Apoio esse no apoia.se/Ao-Quadrado. Apoia.se/Ao-Quadrado. Perfeito. Vamos lá, vale dizer, Judeu, só pelo número, porque isso é impressionante. Estamos aqui depois de 5 anos, depois de 107 programas para terminar de falar de Chainsaw Man. Bastante tempo. 5 anos desde que a gente gravou o primeiro Chainsaw Man, é isso? Exato. Na pandemia, o último, então. Foi em 2021. 7 programas. O número mais impressionante pra mim, Estranho, é que Chainsaw Man 2 terminou esse ano. Pra mim não parece que terminou esse ano, não. Parece que já faz muito tempo, né? Parece que faz mais tempo que isso. É muito estranho. E tipo, foi há 4 meses atrás que acabou, não é nem... Caraca, que loucura. Sim. A gente tá aqui pra falar de Chainsaw Man 2. Tem mangás enquadrados que eu quero saber um pouco da experiência pessoal de cada um, sobre como foi ler e tal. E, às vezes não é relevante, às vezes é. Dessa vez eu acho que é um pouco relevante, porque todo mundo tava indo pra Chainsaw Man 2 com altas expectativas. Pode ser boas ou negativas, eu quero saber sobre isso, mas foi uma experiência muito tumultuada acompanhar Chainsaw Man 2. Eu sei que todo mundo aqui ou gostou ou desgostou em alguns momentos, e a gente tá vendo aqui numa necessidade quase de reler Chainsaw Man 2 e ver o que a gente achou no final das contas. Mas eu quero saber primeiro essa experiência de acompanhar como foi pra vocês, se vocês estavam gostando, se vocês estavam odiando. Começa você, por favor, Luke. Você tava gostando de Chainsaw Man 2 acompanhar? Eu não lembro mais. Eu não vou falar que eu tava odiando. Odiando é uma palavra muito forte e eu acho que eu nunca achei... Eu reclamava bastante semanalmente, mas eu nunca cheguei a odiar. Eu acho que eu só ficava bem decepcionado em relação a como eu tava sentindo com o mangá em comparação com a parte 1. E ainda mais quando
eu ficava, pô, o que as pessoas estão vendo aqui que eu não estou vendo? Quando eu vi alguns elogios muito fortes, e eu ficava, tá, mas eu não sei, que mangá é que as pessoas estão lendo que eu não tô conseguindo apreciar o que tá acontecendo aqui? E foi mais ou menos que essa vibe quase do começo até o final. E, bom... E num âmbito bem geral. E num âmbito bem geral, sem se aprofundar muito, você acha que reler melhorou, piorou pra você, Chainsaw Man 2? Não piorou. Não piorou. Não piorou. Vou colocar não piorou, o resto é mais complicado do que afirmação. isso. O resto é mais complicado do que isso. Eu quero pular rapidinho nesse assunto, porque diferente, até você fez a comparação, o Judeu e o complementou com Naruto, o Judeu falou de Dragon Ball, e Chainsaw Man ele tem uma marcação diferente desses dois, né? Que é a marcação de mudança da publicação, de revista e de periodicidade também, porque embora ele seja semi-semanal, o semi-semanal não é semanal, né? E eu acho que essa mudança para Chainsaw Man, eu não sei se é uma questão do Fujimoto ou não foi muito positiva. O tipo de frenesi que existia numa publicação semanal, quando você espaça, fica um pouco mais difícil de ler acompanhando. Então foi uma experiência mais difícil, eu tenho certeza absoluta para todo mundo aqui acompanhar. Mas eu acho que tem a ver com a periodicidade, tem a ver com a história também, a gente vai conversar sobre isso, mas foi difícil realmente. Porque até se eu vou fazer um gancho do que você falou também, estranho. No primeiro podcast que a gente gravou sobre Chainsaw Man, muito da nossa positividade com o mangá foi a experiência de acompanhar ele. Você naquele episódio, Luke, falou algo sobre que eu tinha dito, que era que eu nunca me empolgava tanto com o mangá desde Naruto, sabe? De ficar todo dia comentando com todo mundo, sabe? Tipo, o que vai acontecer, e criando teorias e não sei o quê. E acho que mesmo quem gostou muito, não teve essa mesma experiência social, eu diria, Chainsaw Man 2, não. De vez em quando saía um capítulo que todo mundo, ok, esse cara ainda sabe fazer alguma coisa. Mesmo que ele não tava gostando, de vez em quando saía um capítulo que todo mundo comentava, tipo, que doideira, né? Esse cara ainda tem algum trejeito, alguma coisa. Porque eu, pessoalmente, eu odiei, eu tava detestando, eu tava lendo com muita má vontade, eu realmente não gostei, eu odiava, Luke, eu não tenho medo de falar, não. Tipo, que desastre pra mim foi Chainsaw Man 2. E só como um preâmbulo antes da conversa de fato, eu gosto muito de Chainsaw Man 2 agora. Eu acho muito bom. Ele tem muitos defeitos ainda, mas ler ele inteiro de uma vez só é outra experiência, realmente. Iso, eu sei que você gosta de... mentira, eu não tenho a mínima ideia se você gosta, afinal de contas, ou não, de Chainsaw Man 2. Como foi acompanhar pra você? Eu adorei, eu não soltei a mão de Chainsaw Man por um segundo. Uhum. Teve capítulo que hypava mais, capítulo que hypava menos, mas eu nunca entrei no hype de ficou ruim. Eu continuei gostando, eu continuei empolgado. Irônico porque eu sou o que falava que só a Makima deixava o mangá bom, e essa é a parte que ela não tá aqui, mas... Apesar disso, gostei muito, mas foi uma experiência diferente reler agora. O quinzenal atrapalha, assim, o ritmo de leitura pro tipo de gancho e tipo de separação de arcos que o Fujimoto faz. Não é algo que é beneficiado pelo quinzenal. Não. Até o tipo de apresentação de personagem eu acho que não funciona tão bem, porque a parte 1 ela tinha bastante disso, e se repetiu na parte 2, de ter muito personagem que vem meio do nada e some meio do nada, e isso você lendo mais espaçado é muito pior de você fazer o acompanhamento de quem é quem ali, sabe? Quando a gente gravou o podcast da parte 1, um dos elogios que eu fiz é que era um mangá rápido, era um mangá que não perdia muito tempo num arco só. Na experiência, eu senti que a parte 2 tinha perdido isso completamente, que a gente ficava muito tempo perdendo numa coisa só, e relendo, eu voltei a achar rápido. Eu acho que o tempo era o tempo literal, era o tempo de que 4 capítulos era mais de 2 meses. Sim. E aí, esse é o grande tempo, porque aí lendo, tudo aconteceu mais rápido do que eu achei que acontecia, e o mangá era muito mais curto na contagem de volumes do que era na minha memória. Sim. Eu tava até um pouco... saco, vou ter que reler tudo isso. É muito rápido ler esse mangá. É muito rápido. E até... Eu não sei se tiveram essa mesma experiência, mas eu tava lendo ilegalmente aqui pelos volumes baixados da Viz, e aí uma hora passa pros capítulos, porque não tem tudo compilado ainda. Essa é exatamente a diferença, assim.
E aí do nada você. Caralho, mano, os capítulos tinham 15, 13, 14 páginas por causa das páginas duplas, né? Caralho, mano, não é à toa, Os caras né? eram mais curtos mesmo. Eles eram bem mais Sim. curtos às vezes que na parte 1. E aí eu fiquei bem em choque. Caralho, mano, quinzenalmente pra 14 páginas é tenso mesmo, não é brincadeira, não. E 14 páginas que eram muitas vezes quase nada, porque era uma sequência de ação extensa que dominava o capítulo inteiro. Então você ficava meio que. Sim. Você só leu aquela sequência de ação e tinha que esperar 15 dias. Eu lembro que uma coisa que eu pensava muito acompanhando é que eu achava que a Nayuta ficava muito pouco tempo no mangá. Que ela aparecia no comecinho, ia embora, e relendo ela sai da mangá na exata metade dos capítulos. Eu ainda acho que ela fica muito pouco tempo no mangá. É 130 capítulos, ela fica uns 67 capítulos no mangá. Tá, ela não fica 67 capítulos no mangá, ela aparece até o capítulo 67, isso. Justo, mas mesmo assim, que na minha cabeça era muito no começo, era muito na fase inicial. Então, a percepção da leitura foi embaçada, embora eu lesse gostando do plot, gostando dos personagens, gostando de tudo. Não, eu vou admitir que a presença da Nayuta se fez mais visível do que eu tive a sensação na... Todos os personagens se faz mais vivos você lendo sequencial, todos. Tem a... Eu tenho a comentar sobre isso, sim. Fujimi, como que é o nome da Fumiko. Fumiko e Shimi, não. Isso. Tem a Fumiko e tem a Fami, né? Eu acho que era a Fumiko, é isso. Fumiko. Ela tá muito mais, tipo, quando eu li semanalmente, que não era semanalmente, era tipo, ai, mas quem era mesmo essa daí? Que momento que ela entrou na história? E agora, lendo de uma vez, ok, eu tô acompanhando onde ela está o tempo todo, então tá mais fácil. Ruim que ela tem um design que parece que ela é uma das irmãs. Ela é a asa de Maria Chiquinha. O Fujimoto não tava variando bem. O design das personagens femininas não tava no seu melhor em diferenciação nessa parte, não. Eu já vou puxar a sua experiência, Bocha, mas já que a gente tá nessa pequena tangente de personagens que se fazem mais presente, pra mim que, acompanhando, eu nunca entendi qual é a dele, eu odiava a presença dele, e eu, tipo, é o Bahrein. O Bahrein, pra mim, quando eu acompanhava, qual é a desse cara? Qual é? Eu nunca... E relendo, tipo, ele não é um personagem muito relevante no final das contas mesmo, mas, tipo, ok, eu entendi o contexto dele, pelo menos agora. Você vai ter que me explicar qual é dele, que realmente... Ele tem a dele. A gente vai chegar lá. Fala aí. Eu acho que eu faço qual é a dele. Só último aqui, Bocha, você concordou quando eu falei que é fácil de reler, porque você leu tudo hoje, não foi? Então, aí eu acho que é até muito engraçado, porque não só não participei do outro programa de Chainsaw Man, né? Eu era um ativo hater do mangá na época. Eu me recusei a ler Chainsaw Man parte 1 por muito tempo. E eu gostei do Era, sugere que mudou. Sim, eu peguei pra ler em algum momento depois, sei lá quando. E aí eu gostei muito de Chainsaw Man e eu fui quase no embalo de ler Chainsaw Man 2, assim, foi praticamente perto do lançamento. E quando eu comecei a acompanhar, eu parei no Falling Part 1, né? Falling Devil Part 1. Então eu não li mais desde então. E eu acho que isso é uma questão que eu tenho até um pouco, de modo geral, que acompanhar, nesse caso, a cada 2 semanas é muito complicado. Mas até semanalmente, mangás às vezes perde muito ritmo, que talvez seja a intenção. E pra mim, acompanhar assim foi uma ótima experiência. Eu também adorei a parte 2. Olha aí. Então temos opiniões diversas aqui. É difícil saber exatamente por onde começar. Eu com certeza quero chegar em temas e não sei o que mais. O ponto do mangá, se é que ele tem ou não, e sobre o final. Eu tenho um ponto de abertura, se você quiser. Pode falar, estranho. Eu acho que a gente também, além de reconhecer a mudança da periodicidade da história, isso influenciou tanto na escrita como em N e outras coisas, eu sinto, e eu quero ouvir de vocês, eu sinto que teve mais coisa entre a publicação da parte 1 de Chainsaw Man e a parte 2 de Chainsaw Man. Basicamente o sucesso de Tatsuki Fujimoto. Ele teve uma ascendência de reconhecimento por Chainsaw Man
por ter feito depois Look Back, Goodbye Eri, até teve uma ressurgência de Fire Punch por conta disso, e ele ganhou bastante notoriedade. Ele é uma pessoa ativa nas redes sociais, então eu tenho muita convicção que Chainsaw Man 2, a parte 2 aqui, ela é sim uma resposta a Chainsaw Man. Tipo, ela entra no hall de uma história tipo Matrix Resurrections, que essa história é meio sobre o que essa história foi, em alguma capacidade, e também sobre a recepção dessa história. Vocês sentem que tem isso ou eu tô maluco nessa minha percepção? Eu acho que é bem claro, na verdade. Que é meio uma resposta do Fujimoto a Chainsaw Man mesmo e ao sucesso de Chainsaw Man nesse mangá? Sim, com certeza. Sim. A maneira que ele leva a história, pra mim, é muito sobre isso. Eu acho que ele é também estranho. Eu acho que ele tem outras coisas. Também, tem outras coisas, Uhum. mas parece que a fagulha inicial, das primeiras coisas que eu vi nessa segunda parte relendo, eu senti muito que era ele falando do próprio mangá, de alguma forma. A única coisa que eu diferenciaria de um Matrix Resurrections, por exemplo, é que o Matrix ele é uma resposta ao impacto social que o Matrix teve. Tipo, ele é bem meta nesse sentido. Chainsaw Man, a parte 2, ele dá umas piscadinhas aqui e ali sobre, tipo, as respostas que as pessoas tiveram pra Chainsaw Man. Mas eu acho que as coisas que ele comenta sobre Chainsaw Man são sobre o próprio mangá, na maioria das vezes pra mim. Então, claro, ele começa com o mangá ali, com o cara falando, Chainsaw Man nem existe, é conspiração dos Estados Unidos, né? Tipo, obviamente ele comentando sobre a recepção ali, as teorias que as pessoas têm sobre sobre o mangá, mas tem coisas mais profundas pra mim que ele tem a falar sobre Chainsaw Man, como... Eu tô com o judeu, eu não senti nada muito meta, assim, muito, sei lá, o povo da igreja representa o fandom, nada. Não, eu não sinto tão diretamente, assim. Uma coisa tipo Matrix Revolution. Mas eu sinto, e eu fiquei pensando no final, desde que o final saiu, porque eu tava envolvido com o mangá. Que é muito o Fujimoto pensando se a premissa dele funciona de verdade. Consigo ver esse caminho também. A ideia de que um mundo entre que os humanos e os diabos estão em guerra. Um humano e um diabo fizeram uma amizade em que o diabo prometeu que vai ajudar esse humano a ser feliz. E eu sinto que a parte 2 meio que jogam diabos e humanos, eles vão conseguir de verdade cooperar em qualquer coisa? Dá pra qualquer diabo fazer qualquer humano feliz? Ou essa premissa já começou impossível? E nisso é uma reflexão, parte 1, por default, porque é uma reflexão sobre se a premissa é estendível a longo prazo. Uma coisa em específico pra mim, a gente vai chegar no final, Isa, bem complicado mesmo, o que ele quer dizer com esse final. Mas eu acho que uma coisa mais ampla do mangá é que, tipo, como um tema geral, Chainsaw Man 2, principalmente a parte do Denji, a parte da Asa é mais complexa, mas a parte do Denji é, tipo, a jornada dele depois de decidir viver hedonisticamente. Então, tipo, o clímax do mangá é ele decidindo, eu vou viver pelos prazeres da vida. Tipo, é pra isso que eu vivo, vale a pena viver pra ter esses prazeres. E, tipo, a parte 2 inteira é questionando essa decisão, basicamente. O quão valor tem em viver somente pelos prazeres e quais são os problemas que isso traz. Ele é bem... o Lucas vai odiar essa comparação, mas ele é bem Vinland Saga-esco nesse sentido, sabe? Tipo, de terminar uma parte com o protagonista fazendo uma decisão heróica e a segunda parte é, tipo, o mangá questionando e trazendo os problemas dessa decisão pra mim. Bom, a gente vai falar do Denji em algum momento aqui, a gente avalia isso. Mas. Eu retorno a pergunta pra você, Estranho. Você acha que Chainsaw Man 2 é um comentário sobre Chainsaw Man 1 mais nesse sentido, tipo, de reação? Eu acho que tem um pouco, e tem um pouco da percepção dele próprio ali também. Eu acho que existiu isso, principalmente na forma como, no começo ali da história, ele retratando como o Chainsaw Man era visto pelo público e meio que essa divisão de mas o Chainsaw Man de verdade é uma coisa, o que vocês veem é outra, e essa discussão sobre mas o que é de verdade o Chainsaw Man, o que ele representa de verdade, me parece ele falando um pouco do mangá também. Eu quero colocar um parênteses aí, mas eu vou deixar o Luke falar primeiro. Não, é que eu acho que antes da gente seguir por outros caminhos que vocês estão aludindo, acho que a gente tem que falar de uma coisa que pra mim foi muito importante na minha experiência e que afetou muito minha apreciação da parte do Chainsaw Man em particular, que é
o aspecto visual do mangá. Essa foi uma mudança muito significativa da parte 1 pra parte 2. Eu acho que a arte piorou extremamente de lá pra cá. E dificultou a minha experiência de leitura de um jeito que eu tive com poucos mangás, assim. Eu tava realmente desgostando em vários momentos de ler do que o Fujimoto estava desenhando e de como estava sendo transmitido a história. Isso definitivamente não melhorou na releitura. Eu pensei, será que ele tá... Quando eu for ler os volumes fechados da vez, vai ter um pouco mais polido e tudo. E não, é notável. Você vê... Você compara o volume 2 com o volume 8 da parte 2, e ela vai regredindo muito em comparação às outras obras do Fujimoto. Isso definitivamente dificulta também a compreensão. Eu concordo que ele tem seus momentos ao longo da história toda, só que o meio, né, a meiuca ali, né, o entre grandes cenas, cai bastante a qualidade de quadro a quadro. O que eu achei que você ia falar, Luke, que era um aspecto mais... Bom, termina. Deixa eu só concordar com o Luke, você tem completa razão. Você não precisa nem ir pro volume 2, você pode pegar, sei lá, o volume 10 e comparar com a parte 2, e é notável quão mais compreensível as páginas são. É uma ação muito mais limpa e orgânica, quase. O Fujimoto notável, desenha assim. cenas de ação de um jeito que ela é muito caótica, né? Desde a parte 1 sempre foi assim, porque era sempre tripas voando, coisas... Esse era o tipo de arte que ele desenhava. E isso, quando é arte mais suja, mais rabiscada da parte 2, começa a ficar... Tem umas páginas que são quase incompreensíveis pra mim, assim, que fica muito... Ele não tava conseguindo ornar muito bem com esse tipo de coisa. É que todos os assistentes dele foram virando mangakas. É 100% isso, estranho. É 100%. Alguns assistentes saíram que eram muito importantes. Nossa, você acertou na mosca pra mim. É com certeza isso. Esse é o problema do sucesso. O que eu achei, só rapidinho, o que eu achei que você ia falar, Luke, que era importante pra conectar, a arte também é importante, mas no assunto de interpretação, eu também, novamente, aquela coisa do autor tá morto, mas será que tá morto mesmo? Eu falei de coisas que o Fujimoto lançou entre Chainsaw Man parte 1 e parte 2, falei Look Back, falei Goodbye Eren, mas eu não falei do one shot em que trouxe bastante discussão sobre o que ele propõe de interpretações das histórias dele. Eu não lembro agora o nome do one shot, qual que era o nome mesmo? Just Listen to the Music. Listen to the Song, ouça só ouça a música. Que foi meio que, e é por isso que eu acho que tem parte de discussão nisso, nesses primeiros volumes de Chainsaw Man parte 2, que nesse one shot ele meio que fala, pô galera, era só uma música, sabe, vocês estão achando muita coisa aí por baixo, e era uma discussão de Chainsaw Man isso, era uma Esse discurso me irrita tanto, porque no próprio one shot não era só uma música, tipo, tinha uma mensagem real que ele espera até a última página pra alguém falar, eu interpretei certo. Sim, mas foi uma discussão que surgiu na época, foi uma discussão que surgiu agora, e eu sinto que ela eclodiu um pouquinho nesse comecinho também de Chainsaw Man parte 2, dele discutindo justamente, pô, mas não tem nada muito mais profundo que isso, ele só quer transar, é isso, o tempo todo, não, mas o Denji é só isso, ele só quer transar, sabe, e não importa o quanto a gente coloque camadas e coisas dele, ele só quer transar, não importa qualquer dinâmica, qualquer personagem novo que surja, se o mundo tá destruído pela metade, ele só quer transar, e parecia que era parte dessa discussão. É notório pra mim, porque eu pensei nesse one shot também estranho, e um dos, sei lá, não sei se é meme, mas uma coisa que quando saiu esse one shot o pessoal postou direto é que tinha um negócio específico ali, que algum dos personagens falava que, é uma análise sobre anti-armamentismo e sobre uma a cultura armamentista dos Estados Unidos. E o pessoal falando, vocês leram Chainsaw Man achando que isso, e agora o cara tá tirando sarro de vocês. E é notório pra mim que Chainsaw Man 2, ele triplica a aposta no anti-armamentismo americano dele. Ele é muito mais do que a parte 1. É incrível isso. Eu lembro com carinho a experiência, Judeu. Porque no começo tem um cara que fala, é tudo propaganda americana, e os caras que leram o Just Listen to the Song dobraram a aposta. Aí, no próprio mangá o Fujimoto falou que ele não é anti-americano. Aí teve a cena na igreja da conspiração americana, que ele, de novo, triplicou a aposta. Ele não é anti-americano. E aí veio o capítulo que ressuscita a bomba atômica ao som do hino nos Estados Unidos. E eu lembro de eu jogar nas redes sociais. Já posso falar
que tem crítica aos Estados Unidos nesse mangá, ou ele ainda é canonicamente pró-Estados Unidos? Sei. Quando a personificação viva da guerra fala que a coisa que ela mais ama no mundo é os Estados Unidos, é maravilhoso. Qual é, mano? Qual é? Eu não, Não tem muita sutileza aí. não tem muita sutileza aqui não, estranho, tem não. Tem. Então, eu adorei essa parte quando a gente tava lendo também isso, e aqui é ainda melhor, é muito bom. O conceito de que, porra, os Estados Unidos, eles recriaram a bomba atômica do zero. Não precisa de Chainsaw Man, não. Que conceito maravilhoso. Então é estranho. Mas Tem essa balança aí. Ao mesmo tempo que eu concordo com você que parece que ele tá dando uma piscadinha aqui pra esse tipo de comentário, ao mesmo tempo ele é um autor que tem um dos negócios fortes deles é a escrita de temas, a escrita de mensagens nas obras dele. Às vezes ele trabalha bem, às vezes mal, mas tem coisa para ser lida aqui. Obviamente, ele escreve com intenção, né? Vamos discutir sobre isso. Temos espaço agora sobre isso. Mas eu quis começar com isso porque eu acho que ele permeia, algo que permeia a existência dessa segunda parte. Ela é, óbvio, a parte óbvia que obviamente ela só existe a primeira parte, mas ela só existe porque existe a primeira parte num nível macro, né? Num nível diferente do que costuma ser só seguir a história, né? Então, eu acho que tendo essa visão de que existiu a parte 1, a gente tem um programa da parte 1, tem todas as opiniões lá, como a gente chega nessa parte 2, nessa visão macro de Tatsuki Fujimoto sobre o que ele quer falar nessa parte 2, Judeu? Judeu, sobre o que ele quer falar nessa parte 2? Me explica, por favor. Eu acho que, bom, diferentemente de Chainsaw Man, e eu diria principalmente diferentemente de Fire Punch, eu não sei se eu consegui pegar temas tão concretos assim, mas eu tenho alguns, sim. O primeiro eu já comentei que é tipo essa reavaliação de uma vida de prazeres e tal. Eu não tenho muito mais a comentar além disso, mas uma coisa em específico que eu notei, principalmente na releitura, é meio que, eu não sei como colocar melhor do que isso, mas tipo, uma negação de dicotomias. É incrível pra mim, não é incrível não ter reparado, porque a gente já comentou isso sobre o quão difícil é ler semanalmente. Mas o tempo todo nesse mangá, os dois protagonistas dessas histórias são colocados em momentos de dilemas morais, duas escolhas. É sempre isso, ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo, várias vezes. E o tempo todo são negadas essas escolhas, até o final, inclusive. Até o final em que as escolhas eram, ok, ou é a morte ou é a guerra. Sempre tem uma terceira opção. Então, eu não sei como colocar isso mais abrangentemente do que só isso, uma negação de escolhas. Eu não sei se é uma exploração mais meta, talvez, de tipo, da desconstrução, vamos colocar assim mesmo, tipo, desse trope, sabe, da dicotomia moral, do problema do bonde, sabe, vai pra lá ou vai pra cá. Não, todo mundo levanta, vamos parar o bonde, sabe, tipo, pra mim tá presente nesse mangá meio que esse tema. Eu não sei se mais alguém leu isso ou não. Eu ainda vou além, Judeu, porque isso aí que você falou não é nem tema, nem subtexto, isso é o plot básico da parte 2, que tem essas duas organizações, as duas estão falando pro Denji o que ele devia estar fazendo, e ele consistentemente não escolhe. Ele consistentemente fica puto com os dois lados e fica no meio do tempo até o apocalipse bater. Que pode ser enxergado como o Fujimoto não querendo tomar o lado de ninguém na discussão sobre o que é Chainsaw Man. Bom, ok, Isa, você leu isso também. Você interpreta alguma coisa disso? Pode ser que não seja nada, ele só quis explorar essa questão da escolha. Você lê alguma coisa? É uma pergunta. Eu leio justamente um mangá, tipo, eu leio que é que isso é uma leitura temática, mas que enquanto a parte 1 é sobre o Denji, no sentido de a vida dele, o que ele faz, a parte 2 é sobre como o mundo lida com o Denji. E ele tá muito passivo, mas sempre no centro do furacão. Tá todo mundo fazendo um monte de loucura porque ele tá ali parado, confuso, querendo ir embora. Eu acho que, agora, não, falando sério, na mensagem que o Estranho tá procurando, isso que você falou, eu acho que é uma das coisas mais que você mais consegue adequar
a essa noção meta-narrativa que o Estranho mencionou, que é o que as pessoas querem do mas não tô Denji. brincando. Não, então, o que as pessoas querem do Denji? O que as pessoas querem desse mangá? O que as pessoas acham que é o certo a ser feito, sabe? Eu acho que isso é um pouco intencional, sim. Sim, e de decidir o que seria melhor pro personagem, né? Porque o tempo todo as pessoas tentando decidir o que é o melhor para aquele personagem, né? Então, considerando que a história acabou na primeira parte, poderia ser aquela discussão de tipo, ok, qual é o melhor futuro desse personagem? E o mangá discute isso, qual é o melhor futuro desse personagem? E é uma discussão em alguma desesperança, porque ele fica soltando opções, mas eu, como leitor, em nenhum momento eu consigo pensar esse caminho vai dar certo, porque parece que era o Apocalipse A, o Apocalipse B e o Rage Quit e abandonar o mundo. Não parece que tem o fazer as coisas darem certo em nenhuma direção? Sim. Interessante. Quer saber? Você tem um bom ponto, Luke, estranho, nesse sentido, porque o tempo todo esses personagens aparecem na vida do Denji e eles sempre falam eu sou fã de algum aspecto do Denji, né? Uhum. Então, quando acho que a Fumika aparece ali, não, eu sou fã de você, Denji. Eu não ligo pro Chainsaw Man. Aí a guerra, eu sou fã do Chainsaw Man preto. E aí tem, não, eu sou fã do Chainsaw Man vermelho. E, tipo, tem cada um desses personagens querem algum aspecto desse personagem mais presente no mangá, né? As pessoas querem ler mais que esse tal personagem apareça mais. Ou eles querem que esse personagem que tenha o final feliz da história, né? Tipo, eu quero o Denji feliz, não, eu quero mais do Chainsaw Man aparecendo e lutando, né? Parece, assim, um comentário. Vocês têm um bom ponto, assim. Isso é uma continuação do final da parte 1 já. É. A parte 1 já começa esse tipo de discussão com a Makima, com o Denji vendo na televisão as pessoas falando sobre o Chainsaw Man. O Bin era fã do Chainsaw Man também, na parte 1. Sim, toda a história parte dessa visão de pessoas querem controlar o Denji, por algum motivo. O motivo da parte 1 era o motivo da parte 2 é similar, mas todo mundo quer controlar ele de alguma forma. É essencialmente o mesmo motivo. Basicamente. Então a Asa ali elas querem domar ele de alguma forma porque tem um interesse. O Yoshida tem um outro interesse. E todo mundo tem a sua opinião do que eu quero fazer com esse cara. E essa opinião do que eu quero fazer com esse cara envolve eu decidir o que esse cara vai fazer. Eu quero impor pra ele o que ele vai fazer. Eu quero que ele seja minha arma. Eu quero que ele se aposente e nunca mais vire o Chainsaw Man. Eu quero que ele coma certos demônios. Então, tipo, todo mundo quer que ele faça alguma coisa. E o que o Denji quer é transar. O que é curioso, porque eu sinto que tá todo mundo oferecendo sexo pro Denji e arregando antes de maneiras meio confusas, só pra promessa continuar no ar. Tipo, o que nos semanais eu nem liguei, mas na releitura eu achei hilário a Fumiko. Falou, vamos transar na karaokê? Vamos, beleza, vamos, chegam, tem uma luta. Ela, ok, vou pra casa. Ué, o que mudou? Você ainda quer manipular ele, Fumiko? O que você tá fazendo? Essa talvez seja a parte que eu acho mais fraco de Chainsaw Man, inclusive, dessa parte 1 e parte 2, que era uma reclamação da parte 1 e parte 2, sobre essa personalidade do Denji. A gente fala sobre isso, mas ainda então pra um caminho meio meta aí da coisa. Vocês não acham que justamente nisso é muito interessante ver como ele joga pro leitor as ideias de tipo, você quer ver mais do Chainsaw Man, só que isso envolve ter que matar toda a família dele, que são os montes de cachorro. Sim. Sim. É parte da dicotomia de tipo dele justamente tentar manipular até a opinião do leitor junto com o Denji, né? E aí, até quando você quer ver esse cara você quer, e novamente pode ser uma metalinguagem que você quer, o quanto você tá disposto a ver Chainsaw Man, hein? Você quer ver cachorro morrendo? É isso que você quer? É isso que você quer? Eu vou fazer, hein? Você quer que eu mate a menininha que ele gosta? É isso que você quer? E o Bahrein, ele deixou bem claro. O que todo mundo, que os dois lados querem é que o poder dele de comer pessoas. Esse poder vem da infelicidade do Denji. Então o que todo mundo quer praticamente é o Denji infeliz. Exceto a Yuta, mas é por isso que ela morre, porque ela tava muito na direção que ninguém queria. Sim. Se tem algo só que me empurra um pouco para longe dessa análise puramente metalinguística de Chainsaw Man 2, eu diria que é a presença da Asa nessa história. E enquanto eu lia Chainsaw Man 2, a coisa que eu mais reclamava é que tinha que ter mais Asa. Um comentário clichê meu é que eu sempre falava que o Denji voltou muito cedo, tinha que ter mais da Asa, e isso é algo que eu mantenho na minha releitura. É uma pena. Eu já ia falar que eu também não vejo a volta do Denji com bons olhos.
É uma pena, porque o mangá começa tão bem com ela. E os primeiros volumes, ele constrói essa personagem tão maravilhosamente miserável e tão cheias de defeitos quanto o Denji, mas de uma forma tão própria também. O capítulo no aquário, pra mim, é um dos melhores capítulos do mangá. É muito bom. Não tem esse 1, 2, não. É o melhor capítulo do mangá. Ela começando o date, toda cheia de confiança, ela é bonitinha, e sendo um completo tédio. É muito engraçado. É muito bom. Sim. É muito Eu bom. sinto que. E isso é curioso, porque eu acho que o ponto fraco de Chainsaw Man e Chainsaw Man Parte 2 é o Denji. Ele eu acho que intencionalmente, com certeza, mas ele é o elo mais fraco da história em termos de construção de personagem, de relevância das ações dele pro enredo de forma ativa, né, dele, de consciente do personagem. Então, isso já tinha na parte 1, e eu acho que isso era menos perceptível, talvez, na parte 1, porque ele estava cercado por um elenco mais amplo e mais dinâmico e interessante. Eu acho que o elenco da parte 2 ele deixa um pouco a desejar nesse sentido. Parte do que eu não gosto na parte 2 em comparação com a 1 é justamente de que a Asa é interessante, a dinâmica que tá trazendo dela. O Yoshida participando de vez em quando é interessante também, mas essa história não tem uma linha narrativa do Aki, por exemplo. Não tem a história da mulher do tapa-olho lá, que eu já esqueci o nome da parte 1. Winx, ela... Não tem a Makima da forma como Himeno, isso. Não tem a Makima. Então eu sinto que a parte 2, na hora que ela sai do foco na Asa pra focar mais no Denji, e o Denji não tá cercado dessa galera, ou de uma galera tão interessante quanto, fica fraco. É a parte que eu não gosto da parte de Chainsaw Man 2, e eu tenho certeza que o Luke concorda comigo. Eu acho que o Denji era interessante na parte 1, e eu acho que o mangá... Eu não vou dizer que ele não faz sentido, ou que ele é incoerente ou qualquer coisa. Eu só acho que ele é repetitivo de uma maneira muito desinteressante, sempre que remete ao Denji tendo as mesmas realizações do quanto a sexualidade dele causa problemas, do quanto ele pensar com a cabeça de baixo tá causando problemas. Ele passa... Tem, tipo, sei lá, 5 cenas dele falando de caralho, de novo eu fiz isso. Tem aquela cena no cinema que, quando eu vi pela primeira vez, eu achei bem engraçado, que ele fala, não, mas eu vou recusar essa menina aqui, e era só um balão de pensamento dele. Beleza, é uma boa piada. Mas o mangá meio que faz esse mesmo tipo de coisa continuamente, o mangá inteiro. E não dá uma nova abordagem pra isso. É só o Denji cometendo os mesmos erros. O que é coerente, faz sentido tematicamente. Mas, ao mesmo tempo, ok, eu já li. Você não tá me trazendo nada novo. Narrativamente é pouco interessante, né? Porque não tem... A repetição não traz uma nova reflexão, um novo prisma daquela decisão dele. É sempre o mesmo. Tipo, puta, que merda. Seguiu o que essa mulher fez e deu bosta. E aí ele segue o que a mulher fez. O Denji tá certo. Isso. Tipo, e aí ele o Denji é um personagem consistente, eu não tô negando isso. Mas, ao mesmo tempo... Tá, e aí? O que você vai... Onde você tá chegando? No mesmo lugar que eu já vi. Não é um problema na parte 1, estranho. Não é algo que era um problema e a gente só não via. Não era um problema mesmo, porque era a conclusão do arco dele. Ele decide, que nem eu falei, ele decidindo que ele quer viver hedonisticamente, só pelos prazeres da vida. E aqui acaba sendo menos interessante por causa dessa repetição, Luke, mas é porque não leva a lugar nenhum, realmente, no final das contas. Eu comentei que parece que o mangá tá comentando sobre isso, sabe? Sobre, tipo, essa decisão. E ele traz problemas pra essa decisão dele. Mas em nenhum momento termina esse arco. Tipo, ele não vai... Ele não fecha. Tipo, em nenhum momento ele modifica essa perspectiva errônea de vida que ele tá tendo. Tipo, mesmo ela trazendo tanto problemas. Tipo, ele... Pode falar, Isa. Mas obviamente ele não vai mudar essa perspectiva, porque ele tá dando double down e triple down e quadruple down, assim. Sim, mas eu sinto que pra história fica menos interessante justamente porque isso não leva a nada no plot. Acho que é justamente isso que leva o Denji a resistir os dois grupos. O Denji tá insistindo, eu vou continuar sendo eu mesmo. E ser eu mesmo é continuar sendo o Denji de sempre. Se ele fala, eu tenho que ir numa direção específica pra evoluir como personagem, ele é mais fácil seduzido por um personagem que pose como um mentor, eu vou te levar pra direção que você quer. Que é o que tanto a Fami quanto o Yoshida estão tentando fazer com ele. E falhando, porque ele resiste a isso. E o que a Makima fez também, já. E o que a Makima fez também. Agora, o que eu acho, o que eu gosto,
é que, enquanto a Makima foi aquele crush one-sided, e ele tem sempre esse eu vou temporariamente atrás dessa personagem, esse arco só, e tomar na cara, o mangá foi consistente em fazer ele e a Asa serem o casal oficial. Tipo, em o Denji ter, de fato, uma presença feminina constante, que tá só às vezes manipulando ele, porque só a Yoro tá, a Asa não tá. E até a Yoro, às vezes, não tá também. E a Yoro tá confusa também. Ela tá manipulando, mas ela tá confusa. Ela tem eu gosto muito do fechamento do arco da Asa ali, quando a Yoro comenta sobre o que você acha que é uma sina, não é nada pra um demônio, sabe? Eu gosto muito dessa. Eu acho que ela, como personagem, fechou bem o arco dela, nesse sentido, sabe? Se tem mais um tema, você tá pedindo pra mim, é estranho. Eu acho que. Eu não sei se é uma crítica, mas é um comentário do mangá sobre meio que esse primitivismo humano, quase, sabe? Que nem eu comentei, o Deji tá querendo viver pelos prazeres da vida, tem essa questão do primitivismo e das culpas e dos pesares que a Asa sente só pra poder sobreviver. E a guerra ali, quando termina o mangá, comentando sobre o pássaro, sabe? Até o pássaro tava sentindo culpa por comer uma minhoca, e meio que ela comentando sobre a incrível arrogância e prepotência do pássaro, que nem esses personagens. Eu acho que fecha o comentário do mangá ali pra mim. Eu não sinto muito que fecha. Eu não sinto. Eu sinto, não só não sinto que fecha, como é o que a gente tava falando. Eu sinto que essa volta do Denji, embora ela seja. O que mantém a história se movendo, que é basicamente pessoas. Todas as vezes que tem uma grande virada, é que as pessoas conseguiram fazer com que o Denji perdesse o controle. Foi basicamente 2 grandes momentos ali que, tipo, ok, passou do limite, ele perdeu o controle, e isso caminhou pra vários acontecimentos ali. Foi quando a Nayuta morreu, e depois quando o Yoshida morreu, surpreendentemente, né? Ser esse o trigger dele ali de voltar a ser o Chainsaw Man ali. E eu sinto que, mesmo que isso aconteça múltiplas vezes, mas eu acho que a história, ela nem completa o raciocínio, e eu acho que ela nem tem um raciocínio do que ela tá dizendo sobre essa constante recusa do Denji e o que ela quer fazer com essa constante recusa do Denji, porque a história termina, pra mim não é uma conclusão do que a gente tava vendo, é uma outra, é uma conclusão, mas não é uma conclusão que a gente tá vendo. Eu acho que a história, o plot dela, quando a gente tava lendo a parte 2 semanalmente, acho que era uma opinião comum, que ela era meio vaga, meio parecia que não tava indo pra lugares nenhum. E obviamente relendo você consegue ver a progressão de ponto A a ponto B com mais facilidade. Mas eu ainda acho que, especialmente comparado à fluidez da parte 1, ela é muito pouco propulsiva da mesma maneira. Os arcos não parecem que tem essa conexão tão direta, parece que só... tem esse negócio aqui que eu tinha meio que falado, agora vai ser sobre isso. Ou é um pouco mais parecido, na verdade, falando de mangá de Fujimoto, com como o Fire Punch era estruturado, que meio que surge um outro negócio completamente do nada. Aham. Só que, pra mim, de maneira muito menos interessante no geral, eu acho. Era só meio que os conceitos aleatórios que iam sendo apresentados. Não chegava nem a ser esse mesmo grande impacto de mudança de status quo. Era só o Fujimoto virou o capítulo e vamos falar desse outro negócio agora. Vamos falar dessa outra organização aqui, ou desse outro demônio que apareceu no meio do nada. E eu acho que isso que acaba criando um pouco a dificuldade de você pegar o final e conectar ele com o resto, por mais que eu acho que ele esteja, bem ou mal, fazendo alguma conexão, ele terminando a história, ele tá querendo dizer alguma coisa, acho que o jeito que a história é estruturada dificulta essa percepção. A comparação com Fire Punch eu acho pertinente só nesse sentido de que, sei lá, nem Fire Punch, até o primeiro Chainsaw Man, o Fujimoto gosta de trabalhar os temas, mas eles nunca se concluem no final, na minha opinião. Várias coisas são levantadas, algumas têm algum tema bem claro, que nem a gente comentou em Fire Punch, era bem claro que um dos temas era um dos motivos para viver, e um dos personagens ali era bem claro que a arte, a mídia era o motivo para viver, e esse é um motivo válido para viver, sabe? Era um tema bem sólido que a gente achou ali, e claro. A mesma coisa, sei lá, que em Fire Punch, com, sei lá, o anti-armamentismo dele. Mas nenhuma dessas coisas nunca se... Os finais de ambas essas obras são tão abruptos, sabe? São tão desconexos, parece, sabe? E isso se mantém verdade. Eu acho que
pra segunda parte. E, sei lá, só nesse sentido eu refuto, eu refuto um pouco só a necessidade do mangá terminar concluindo todos os temas. E se eu concordo com você, Luke, é só que talvez não teve tanto tema interessante dessa parte 2, além dessa questão meta que vocês comentaram. E talvez por isso que é menos interessante o personagem do Denji especificamente, porque quando vocês estão comentando, eu acabei concordando e eu pensei, mas isso não é tão interessante. Tipo, esse comentário meta dele não é... Então, não me apetece eu comentei tanto. da minha análise e tal, quando eu concordei com o Estranho, mas eu não deixei, eu só não falei que a minha opinião é que eu não acho que isso seja um tema muito interessante de ser comentado e de ser focado na história. E eu acho que essa é a parte que me pegou menos. Eu não é interessante nem em Matrix Resurrections, além de ser um dedo, tipo, é um dedo do meio pra indústria. É isso que é Eu interessante. achei a parte Mas meta não de Matrix a parte menos interessante do filme, pessoalmente. Mas Eu gostei do filme, mas eu não liguei pra parte meta. só concluindo uma coisa nas comparações, que eu acho que é meio relevante. Eu acho que os personagens, que o Estranho mencionou, eles meio que também terminam meio do nada. Tipo, a última aparição deles, eu constantemente sentia, tipo, pô, peraí, mas foi isso? Aí o personagem morreu e era essa a história dele? Eu senti isso constantemente. E de Mas um jeito aí que eu eu vou não senti na fazer parte 1. a provocação. Porque é uma história em que, apesar de tudo, ninguém conseguiu impedir o apocalipse. Que foi todo mundo cometendo erro e no fim só tem o apocalipse. E quando tem o apocalipse, todo mundo morre. E tem um mangá do Inyo Asano que faz isso. Todo mundo pensou, pô, da hora que todo mundo só foi interrompido pra morrer no apocalipse no meio do mangá. E todo mundo achou, pô, da hora. É isso mesmo que o mangá tem que fazer, né? Talvez ele tenha feito um apocalipse mais legal. Não, tudo bem, eu entendo o ponto. E eu não acho que foi isso muito que aconteceu também, né? Que não morreu todo mundo junto. Poucos e saindo da história, às vezes só saindo da história mesmo. Morreu todo mundo junto, mas morreu todo mundo no mesmo contexto. Mais ou menos. Mas uma coisa que eu quero refutar, o Judeu, do seu lado, uma contra-refutação, é que a gente sentiu sim no nosso programa de Chainsaw Man que Chainsaw Man termina suas temáticas ali, na sua primeira parte. A primeira parte, embora ela tenha seus espaços, a gente conseguiu pensar em várias grandes coisas que a história contou e que meio que concluiu ali no final. E arcos narrativos de personagens, principalmente. O arco do Aki, que é o que eu mais elogiei ali naquele podcast, que é maravilhoso, não tem um arco paralelo sendo concluído aqui nessa história. É isso que eu digo dos personagens não terminarem. Não tem algo equivalente à história. A Rimeno termina. O Aki, a Power, a Rimeno. Ela é de um arco só. Sim. A Nayuta termina. Mas aqui a gente tem vários personagens de um arco só. A Nayuta termina. Eu não sinto a presença da Nayuta na história como algo positivo pra Chainsaw Man. Eu sinto que a gente foi interrompido na história da Nayuta, eu sinto que a gente foi interrompido na história da Asa, que é uma personagem principal. Isso eu acho que a gente precisa chegar no final. A história da Asa terminou. O problema é que o fim dela não é a conclusão que a gente quer. Não é uma conclusão da dicotomia Asa e Yoro. Não tem uma dicotomia. As duas últimas coisas que acontecem com a Asa nesse mangá... Elas nunca vão se dar bem. Elas são extremos opostos, incompatíveis. Que é o que depois casa com o fim do mangá em si, que é a descoberta de que o Pochita e o Denji não eram um bom par. Que eles eram pessoas que nunca deviam ter ficado amigos. Que eu discordo dessa conclusão também, mas tudo bem. Eu acho que acho que a gente precisa falar muito o final em si, mas a Asa pra mim é um problema muito particular. Não a Asa e a Yoro necessariamente, com isso eu até concordo com isso, mas que as duas últimas cenas da Asa no mangá são bom. Não, a Yoro falando por ela que ela queria transar com o Denji, aí corta pra segunda timeline e ela é só, tipo, esbarra com o Denji no final e fica... Ela só faz o meme do mangá. Eu acho que, tipo, isso é muito pouco pra alguém que era a segunda protagonista do mangá. Ela vira, acima de tudo, uma ferramenta pro Denji, pra motivar essa última decisão do Pochita, pra representar alguma última coisa pro Denji, mas e não algo como ela. Antes disso tudo, Luke, tem a cena, que essa cena eu acho muito boa e muito importante, que é, em paralelo, a Yoro e o Pochita lutarem até a morte, a Asa e o Denji verem essa luta como espectadores e percebendo como eles em si não tem nada a ver com essa luta. Eles em si são amigos. Sim, eu gosto dessa cena. Eu acho essa cena muito boa. E justamente, essa cena é a conclusão da Asa, porque essa cena é o que a Asa não era capaz de fazer nenhum tipo de amizade, e ela só conseguiu fazer uma depois que ela se livrou da Yoro. Não se livrou na prática, mas se viu distanciada da Yoro. Porque enquanto tiver o intermédio de um demônio,
não vai ter uma amizade de verdade. Mas no mundo sem o Pochita, ela e o Denji podem se salvar de novo. Porque o Denji impediu o segundo maior trauma dela. O maior foi a mãe. Uhum. Isso pra mim é uma conclusão. Mas eu não gosto desse raciocínio. Porque esse raciocínio, você falou isso, É meta no demais. final, o mangá conclui que o Pochita e o Denji não eram uma boa, eles ficaram juntos. Por quê? Tipo, quê? a culpa não é deles. E a maioria dos problemas que nascem... O Pochita é um diabo. E diabos e humanos não servem juntos. O mangá questiona a raciocínio própria de Eren. premissa. Isso aí é raciocínio Eren, que não tem como, mas não tem o que fazer. calma lá. Toda a parte do Denji perdendo o controle é o Pochita. Você tem que lembrar disso. Sim, o Pochita destruiu a vida do Denji. Não salvou a vida dele. Eu tô com o estranho dessa, Iso, só de que, tipo, você não tá errado. É perfeitamente possível ler o mangá com essa mensagem, mas ela é um pouquinho autocentrada demais, de tipo, ok, tudo isso só foi pra falar que essa premissa é estúpida. É ok, é ok falar isso, ok, nunca vai dar certo, porque o jeito que eu escrevi demônios e humanos aqui é óbvio que não ia dar certo, mas você não comunica muito além disso, isso, não é muito interessante pra mim. Você escreve 13 volumes pra você dizer que, porra, essa história que eu criei não tem como dar certo e vamos resetar? Tá, beleza. Então, é um pouco por que eu li essa história. Por que eu li uma história que a mensagem é que essa história não merece ser contada? Os fãs de Jojo estão se perguntando disso. E aí? Tanto que pra mim, só rapidinho. Pra falar, tanto que pra mim, eu tirei a conclusão oposta da sua, Iso. Eu achei que muito do mangá, dessas conclusões que ele foi tendo no final, foi sobre a possibilidade da conexão dos humanos e os demônios, e não da impossibilidade. Mas Tipo, você sentiu isso, e ajudar, eu vou fazer a provocação. Uhum. Você sentiu isso no texto de Chainsaw Man, provando que os humanos e os demônios conseguem fazer algo melhor trabalhando juntos, ou do clichê maior de que muito mangá shonen é sobre essa raça monstruosa inimiga, no fundo a gente precisa de mais aliança? Não, eu senti isso no texto do mangá, sim, isso. Eu vou desafiar a sua provocação. Porque, pra mim, todos esses, todo demônio que é explorado um pouco mais no mangá, ele quer meio que o oposto da sua designação natural, sabe? Então começa com o Pochita, a motosserra só quer ser abraçada, tipo, o absurdo disso, sabe? O controle, quando renasce ali, como a Nayuta não quer nenhum controle, ela quer uma família, uma unidade no qual você cede o controle para as outras pessoas, e até a guerra ali no final, a gente descobre o quão pouco satisfeita aquela personagem tava com tudo aquilo, quão... A morte. Sim, eles querem, mas eles conseguem? Algum demônio consegue? Não conseguiu. Primeiro não capítulo conseguiu. é uma brincadeira com isso. Você falou da Nayuta, renasce sem querer controle, mas a Makima queria família acima do controle. A Makima queria entregar o controle já. Isso já era na parte 1. Exato. E exatamente, a Makima é o Golden Standard, porque é o lore do mangá. Quanto mais amistoso aos humanos um demônio é, mais humana é sua aparência. E quanto mais monstruoso ele é, mais ele odeia a humanidade. Então a Makima, ela é o demônio que mais amou a humanidade na história. Ele é o que mais abraçou o humano. E ela é o vilão. Tanto quanto as outras irmãs. As outras irmãs também são quase... assim como a morte, que também é assim, também é a vilã agora. Então, o melhor que um demônio pode fazer é ser o vilão. Essa é a melhor coisa que ele pode fazer. A morte não tava fazendo muita coisa errada nessa história aqui, honestamente. Não. Nessa história aqui em específico. E eu sinto que ele fez isso pra vários dos personagens. Eu não acho que o mangá, ele me provou o suficiente com a história dele de que os demônios buscarem conexão com a humanidade, a humanidade buscar conexão com o demônio, é inerentemente problemático. Os problemas nascem de outras coisas, mas não é por existir a conexão. O problema de todo mundo atacar o Denji e é porque ele tá dentro do Pochita, mas o problema não é porque ele fez amizade com o Pochita, é só porque o Pochita tem um poder específico que tem uma influência naquele mundo. Então, não é inerentemente da relação deles o problema. É inerentemente da existência do Pochita como uma entidade que apaga conceitos. É outro Se ninguém quisesse ir atrás nasce. do Pochita, nada teria acontecido, né? Se o Pochita não tivesse esse poder. Exato. Então eu acho que o mangá, quando ele conclui, pra mim,
covardemente de que o Pochita diz, não tinha como, né, Denji? Só deu tudo errado aqui. Pô, não deu não. Não deu não. Na hora que ele fala que Denji, você era feliz comendo lixo? Não era não. Não era não. Que isso, sabe? Não... Deixa eu colocar um contraponto canônico do mangá. Uhum. Ele termina com Denji tendo amizade com o demônio. Sim, termina? Sim. E aí? Ele trabalhando pra Wakibi, restaurando a normalidade que é da parte 1. Aí é a interpretação, quando você acha que isso é o final feliz. Não, Tipo, não me a gente pode assim, comentar se é feliz ou analisando não. friamente o último capítulo. O quanto reconectar com a Power ou com a Asa foi o ponto emocional. Tipo, aqui tem esperança pro Denji. Um é pegar aquele emprego velho, o outro é salvar a Asa. Eu senti que na Asa o mangá deu um foco real de, olha só, tem coisas emocionais acontecendo. Eu só quero dizer que, estranho, você concluiu que, estranho que vocês concluíram que a presença do Pochita é o que tava fudendo a possibilidade da amizade, né, dessas criaturas e dos humanos. Eu concluí que o mangá falou isso. Não, Que o mangá falou eu isso. cheguei na conclusão do, a consequência da análise do isso. Vamos deixar assim. E o final do mangá prova isso como correto, porque assim que o Pochita não existiu, houve a O mundo amizade ali. O Continua uma bosta. O mundo continua meu uma ponto bosta. é isso. Meu ponto, bom, não sei se é uma bosta ou não. O É que Denji eu acho, parece além de infeliz tudo, ali. É que eu concordo com vocês falar que ele só tá negando a premissa, só tá falando que o mangá não vale a pena, mas eu vejo isso em outra perspectiva meta, de que existe um clichê maior que você tem que empatizar com a raça alheia. Você tem que empatizar com as Chimera Ant. O Naruto tem que ficar amigo da Kyuubi. Isso é a base da Shonen Jump. E você acha que a mensagem do tem mangá uma- é anticoexistência? É isso que você tá me dizendo? E Não, tem é uma- uma tem uma tirada desconstrução do de um doce. clichê. Tem uma tirada do doce da criança de que, eu não sei vocês, mas eu achei por repertório, de que o destino da Asa e da Yoro era eventualmente virar um time. E que 2 vezes tem a rasteira de não, elas nunca vão virar um time. Porque a Asa não é um monstro e a Yoro é um monstro. Isso é irreconciliável. Mais que 2 vezes. Eu acho que se tem uma coisa que o mangá gosta de repetir mais do que o Denji caindo nas mesmas coisas, é os personagens tendo 2 capítulos de tranquilidade com a Yoro e depois fazendo o cara de Pikachu surpreso que ela faz uma coisa maléfica. Ao ponto que eu ficava meio... Eu sempre cômico. achava da hora. Eu gostava. Eu chego um ponto que eu fiquei, cara... Toda porra, de vez que novo. a Asa falava, porra, ela é demônio, né? Que merda. Então, Mas isso acontece muitas vezes durante o mangá, é impressionante. É notável mesmo. inclusive, dá pra puxar esse ponto no capítulo, literalmente no capítulo 2, da parte 1 mesmo. Que é uma das primeiras subversões puxadas de tapete do Fujimoto. Que o Denji encontra uma menininha abraçando o demônio que parece uma minhoca e falando, por favor, não mata ele é meu pet, ele é meu amigo. E o Denji pensa, pô, eu entendo você, menininha, eu também tive o demônio que é pet. E aí o demônio instantaneamente domina a menininha e fala, caralho, você é muito burro, eu sou vilão pra caralho e vou matar essa guria porque você hesitou? Mas o Chicken Devil já é uma brincadeira com isso. Chicken Devil também é uma brincadeira com isso. Isso é uma desconstrução de um clichê ou é mais um só autocomentário do mangá? Tipo, é mais, de novo, ele falando, bom, a parte 1 terminou feliz, né? Pochita e Denji, mó amigos. E, tipo, toda essa segunda parte foi um comentário sobre, tipo, o quão estúpido isso é. Eu sinto que, na verdade, não é nem um comentário, eu sinto que é um acidente. Ok. Eu sinto que o Fujimoto, ele é uma pessoa cínica demais pra conseguir escrever uma amizade entre um humano e um demônio. Uma hora ele vai perceber, eu não vou conseguir escrever um final feliz sem subverter. Então eu não vou conseguir concluir a minha premissa. Era melhor nem ter começado. É isso que eu mais senti no final. Não o planejamento da subversão, mas a conclusão de que ele é cínico demais pra validar o que foi a amizade do Pochita com o Denji. É uma forma de ver. Outra forma de ver é que ele só mal escreveu uma história de personagens da relação deles. Porque pra mim, o fato da conclusão ser essa, sendo que não teve uma construção pra isso, e honestamente eu não consigo ver essa correlação que você fez isso com a visão de outras histórias sobre isso, porque eu não sinto que ele buscou de outras histórias outros elementos da história. Tipo, ele fez uma coisa muito própria o tempo todo, e nessa coisa muito própria dele, ele concluiu isso. Pra mim é só um raciocínio ruim, é um raciocínio que eu não concordo.
E eu acho até que narrativamente não é satisfatório. A gente vai com certeza estar falando já do final e tudo isso, mas eu acho que a conclusão que ele chega, até narrativamente, de o que aconteceu e por que o próprio gatilho para chegar no Pochita fazer o que ele fez, naquele mundo etéreo, eu acho que nem essa construção narrativa foi interessante, nem escrita disso foi interessante. E eu acho que esse é o problema meu da parte 2. Eu sinto que ele tem várias coisas que ele jogou ali e que muitas coisas separadamente são interessantes, mas quando a gente tenta fazer essa linha toda, que é o que a gente está discutindo aqui, essa linha toda não fecha, não segue uma sequência clara e de raciocínio até a conclusão que ele chega. Ou Ele se tem chega, várias ideias e as ideias não fecham. ou pra mim, pelo menos, conversando aqui com vocês, eu percebo que a coisa que mais fecha mesmo é o comentário meta mesmo. Que eu tento rejeitar, porque não é interessante mesmo, no final das contas. Ele escreveu toda essa parte 2 como um comentário, exclusivamente como um comentário da parte 1. Mas, acaba parecendo que é, sim. Até a sua análise da rejeição da amizade acaba parecendo como um comentário da parte 1, como tipo, você achou que terminou feliz, mas é estúpido querer achar que os demônios e os humanos vão ser amigos. Até isso parece um comentário muito óbvio quando você quer ler assim, pra mim. Eu acho que aquele capítulo, o penúltimo capítulo, que tem o Pochita falando com o Denji e discutindo esses assuntos, eu lembro de ter achado ele interessante quando eu tinha lido ele. E eu acho que o problema é que, um dos problemas, né, uma questão, não necessariamente problema, uma questão, é que o mangá termina no capítulo que vem, e eu acho que ele terminar no capítulo que vem, ele dá pouco espaço pra ele debater mais esse assunto, o que ele chegou lá com os 2 pés na porta falando o que ele pensa do que o Denji estava fazendo, do próprio mangá, se você pensar na meta, ou o que for. Mas ele meio que chega numa resposta por conta própria, o Pochita no caso, coloca o Denji nessa outra timeline e meio que é isso, em vez de explorar mais essa ideia, talvez. Eu acho que poderia deixar mais interessante. Vou adjetivar que foi um final covarde. Parece que ele desistiu do mangá. Tipo, eu não diria covarde, eu não porque sei pra onde ir. eu acho não sei que pra onde ir. Tipo, então vou dar um chicken out, sabe? Tipo, não sei o que fazer com esse mangá, acabei ele aqui. Eu acho que ele desistiu do mangá. É assim que eu interpreto também. É curioso pra mim comparar com Fire Punch, porque eu sinto que o Fujimoto de Fire Punch teria continuado por mais 80 páginas o final Apocalipse, sabe? Tipo, esse é o final Fire Punch de Chainsaw Man 2. É tipo, ok, e aí? Porque as coisas malucas que estavam acontecendo quando você destrói o conceito da morte eram criativos. Eu tava gostando da ideia de que, tá todo mundo sendo comido por morcegos e baratas, e tava criando umas Chimera Ants ali por evolução, porque essas são as raças que... é criativo, eu gosto. Se tem uma coisa que eu gosto na parte 2 é que o Fujimoto brincou muito com o poder do Pochita. E eu sempre gostava disso. Essa parte foi o mundo sem perna, sem o que é um mundo sem orelhas. E os personagens gravando o comentário pra ver se eles lembravam depois de terem discutido ter perdido as orelhas. Porra, esse tipo de exploração do poder eu gostei bastante. Eu adorei tanto, Luke, quando eles estão ali conversando sobre, e aí, como é que foi o mundo sem orelhas? E os caras, bom, por algum motivo ainda tinha telefone, e a audição não morreu por completo, e alguém fala, porra, que bagunça, velho. E eu falo assim, é bem bagunça mesmo esse poder, hein? Não dá pra fazer muito bem, não. Essa é da que eu gostei. Eu, como fã de lorezinho bem fechado, né, de estrutura de mundo, construção de mundo bem fechado, ele ter mergulhado de cabeça nessa ideia, que é algo que a gente achou fascinante no primeiro programa, né? Sim. E aí, elemento que a gente faria o Chainsaw Man comer pra tirar do mundo, e qual era o efeito, e tipo, tirar a morte é um básico que todo mundo pensa, ninguém morre, e aí, ninguém morre, ninguém mesmo, nenhum inseto, olha a merda que dá. Eu gostei dele brincar disso, eu queria ter visto mais, inclusive, muito mais sobre isso. Uma coisa que eu tinha gostado, e que também acho que não é levada tão à frente quanto poderia ser, é quando a gente descobre o plano da Yoro, né, que ela queria que a morte não existisse pra que o mundo estivesse eternamente em guerra. E eu pensei, porra, interessante, né? Eu acho que o mangá acaba pouco tempo demais depois disso pra...
É o que o Judeu falou, né? Ele não vai fundo. Ele não vai demais nesse conceito, ele termina um pouco antes pra ver te mostrar essas consequências até o último detalhe. Tem algo, isso é algo bem particular meu, que eu não gostei, por 2 motivos. Que foi a revelação de que a demônio da morte era demônio da... A demônio da fome era demônio da morte. Primeiro, esse tweet foi estúpido, não tinha motivo nenhum. Eu não sei E ele como fez é que 2 vezes nessa parte, inclusive. Eu Qual a achei... segunda? O Justice que não, mas não é Justice, é verdade, fogo. é verdade, Pra quê? é verdade. Pra quê? Não serviu pra nada na história. Não, mas todo mundo fez contrato com a justiça. Não, mas não é a justiça, é o fogo. Tá, e aí? Pra quê? ok, e daí? O fogo é a justiça de muitos. O segundo motivo que eu não gostei desse twist de fome e morte é porque, machucou pra mim meio que explorações temáticas do mangá. Principalmente essa questão, tipo, todo mundo parece que tá vivendo pelos prazeres da vida. E nesse conceito pra mim, a demônio da fome devia ser a demônio com mais poder do mangá. Isso é uma crítica um pouco nitpick, eu não sei. Eu não gostei Mas- da revelação também. Da Pareceu um fome é mais improviso- forte que a da morte? Sim, eu concordo com o nitpick do Judeu. Eu quero adicionar ao nitpick porque eu concordo. Eu acho. Eu não ligo pra isso em metade do mangá, mas como é uma personagem. A Fome é uma personagem estabelecida muito desde o começo, o poder dela ser tão diretamente relacionado à fome. É quando chega a fome verdadeira, o poder dela é só matar. Parece que o Fujimoto improvisou também. Parece que o Sim. Fujimoto, naquela hora, ele pensou: não, a Fome é o personagem que eu tô trabalhando de verdade. Ela tem que ser o final boss, ela tem que ser a morte. E parece que ele decidiu isso agora, assim. A sua reação estranha de, calma aí, a morte, obviamente, é mais forte do que a fome, porque é um medo muito mais primordial. Você tem razão, mas não no universo do mangá. No universo do mangá, pensa o quão medo da fome o Denji deveria de ter, sabe? Não, Tipo, mas não era comparável com a da morte. Eu acho que se pegar um diálogo de lore, dá pra forçar que a fome é o maior medo de todos. Porque a queda fala pra Yoru: você acha que você chega perto de mim, todo mundo descobre que tem medo de cair? Quando é bebê, você tem que crescer pra descobrir que tem medo da guerra. E eu risco dizer que o primeiro medo que o bebê racionaliza é o medo de não comer. Porque essa é a primeira coisa que a gente exige quando nasce. Comer. Eu não concordo com vocês. Eu acho que no mundo real, no nosso mundo, eu pelo menos, judeu ateu, eu acredito que o medo da morte é o medo mais primordial do ser humano. É o medo que move tudo. Tudo que o ser humano faz é algo que vem do medo da morte e da negação que a morte existe para começo de conversa. É algo meio filosófico. Quando a gente é racional. Mas eu acho que a gente tem noção de que a gente tem fome antes da gente ter noção de que a gente morre. Eu só acho Sim, que, mas eu acho que a gente não tem medo da fome. eu só acho que se perdeu a oportunidade desse mangá que comenta tanto sobre o que move. No mangá não é o medo da morte que move as pessoas. Em Chainsaw Man, o que move as pessoas é o desejo pelos prazeres da vida. E pra mim, o demônio que nega esses desejos, a fome, é o que devia ser o vilão principal aqui. É a negação dos prazeres, é a fome. Mas é que você tá pensando que o seu prazer é comer. Tem gente ali que vai dizer que o prazer é não envelhecer e manter-se jovem. E aí o demônio do envelhecimento é um dos mais fortes por conta disso. Bom, mas algumas pessoas não me interessam. Me interessa, tipo... Tô falando de um tema desperdiçado aqui. Tipo, tanto se fala sobre... Eu acho a fome é diretamente o Denji, é o que você quis dizer. E aí seria tipo, a fome como uma representação da negação dos prazeres primordiais. Por exemplo, a Asa, a morte persegue ela muito mais do que a fome. Ela nunca passou fome, mas ela tem a culpa pela mãe, ela tem a culpa pelo passarinho, ela tem... a mãe e o passarinho, essencialmente. O pai ela deixou. Eu sinto que o mangá, na verdade, ele nunca... filosoficamente nessas discussões, nem na primeira parte teve muito disso de que significa o controle e tudo mais. E aqui eu nem contava muito com isso. Eu gostei da visão ampla que ele deu sobre qual é o medo primordial e tipo não é os óbvios. Tipo, a Makima lá atrás falou, fome, guerra, não sei o que. Não são esses os primordiais. Primordial é cair, primordial é envelhecer. Eu gostei dessa quebra de expectativa, mas justamente, em nenhum momento adentrou filosoficamente
basicamente no que representa. Só fez cenas muito maneiras com a morte. Com a morte não, com a queda. Que entra nas coisas que eu acho que são as coisas legais que o mangá faz ali no meio. Tipo, tudo que envolve o demônio da queda ali, tudo. Da vez que ela apareceu a primeira vez, apareceu a segunda vez. Adorei toda a participação. Toda a aparição da queda foi muito boa mesmo. Mas é. Mas por isso que esse é um nitpick. O mangá não trabalhou muito bem esses conceitos nem na primeira parte. Só algo que eu penso aqui mesmo. Mas trabalhar esses conceitos e trabalhar o misto desses conceitos eu achei que foi legal. Podia ter mais. Ia ser mais bacana se tivesse. Eu não sei como também. Podia ficar muito forçado isso de come gospe. O que eu achei forçado já no que teve. Tipo, comeu, cuspiu. Foi... Eu só perdoei porque eu gostava de ver o que... O mangá, o Fujimoto tava bom nisso, em criar os conceitos malucos dele. Tem também quando eles estão na floresta do Aging Devil, né? Sim. Bom, já que vocês estão abrindo essa mínima brecha pra fanboyzar, eu quero falar que uma coisa que eu ativamente prefiro na parte 2 são os diabos em si. Tipo, na parte 1 a gente tem as armas, a gente é introduzido a todas, e na parte 2 meia dúzia volta e nenhuma nova é criada, então é um conceito legal. Eu sou fanboy da Makima, tem umas coisas legais, mas a queda, os diabos das grandes guerras, o mesmo fogo que o Stanley reclamou, eu acho que os diabos estão muito legais na parte 2. Em si, não o fim de não, eu só tô falando do meu nome, não, as lutas com os diabos estão legais. Sim. Tudo que eu tenho de problema com achar os temas, ou ele ser tudo esse meta, mais uma vez, é muito fácil de ler esse mangá, e na maior parte dele, ele é só muito divertido também. Tipo, ele é muito massa velho, é legal, sim, você tem razão. Pra além de onde foi o desenvolvimento ou falta dele pra Yoro, por exemplo, ela gradativamente ficar melhor com os poderes dela e ficar mais absurdo os poderes dela, foi divertido. Não, toda a cena que é a Yoro fazendo alguma coisa se arma é da hora. Se for pra falar bem, eu acho que o conceito do poder da Yoro é um dos mais legais. Tipo, de você... A percepção de possuir alguma coisa e de isso virar o poder dela. Eu sempre gostei disso. O arte piorou depois, a gente concorda, mas a cena dela dando uma lançada de aquário no demônio da Infinito, sei lá qual que era. É porque toda parte aquela lançada explodindo em tubarão, em bicho do... Nossa, foi muito maneiro. Porque toda a parte do aquário é perfeita, né? Aquilo tava o Fujimoto no seu melhor. Começar com um lápis, ir pro uniforme, ir pro aquário, terminar com o Oregon numa espada. Nossa. Isso é um bom conceito. Com ela olhando pra lua, falando, não, eu posso pegar a lua pra mim. Caralho, é isso aí. Não tenha limites. Esse foi o Fujimoto dando pra trás. Que ele olhou e falou, não, a lua não é os Estados Unidos, é só a bandeira mesmo, então eu vou trazer só a bandeira. Eu também senti essa hora, ele deu um twistzinho de, os caras, ela vai pegar a lua agora. Não, é só a bandeira, Eu senti a mesma coisa. O Fujimoto de Fire Punch teria feito lá, é a espada lua, teria feito. A gente falou bastante de tema, a gente falou bastante de várias coisas. E a gente falou de algumas cenas agora. Eu acho que a gente tem que ir caminhando pro final, estranho. Esse podcast tá cumprido. Eu não sei o que você quer. Eu só ia falar. Tá puxando. Que personagem vocês acham que vale a pena a gente citar aqui? Teve alguma outra coisa que a gente não falou ainda que é digno de comentário? Da Fumiko, talvez? O que você acha da Fumiko, Bosch? Eu acho que é bem interessante ver o conceito da ideia dela como um demônio ali, realmente. O Isso parece que também tem alguma coisa a falar sobre. Mas eu achei muito interessante quando revela que ela não é apenas uma personagem bobinha ali, como ela apareceu no primeiro momento, e tipo, ela tem um demônio ali que tem uma habilidade, vamos dizer, engraçada, né? E ela usa isso pra procriar de uma maneira. Acho que é o que mais é mais condizente com o que é o demônio das doenças. Tem o poder de follow, né? It follows, né? Exatamente. It follows. Eu vou fazer um nitpick. Eu queria que ela tivesse revelado esse poder mais cedo, porque eu queria ter mais cenas da Fumiko falando com a Fumiko de outro país. Essa rede de inteligência funciona. Eu queria ter visto mais dessa rede funcionando. Então eu queria que ela tivesse revelado, ou nem revelado, tivesse criado o mistério de por que
parece que tem 3 Fumicos no mundo, já seria o suficiente. Ela é bem divertida, assim. Então, mais uma oportunidade desperdiçada aí pra mim. Se a fome é a negação do prazer de comer, ela é a negação do prazer do sexo, né? Ela tem o demônio da E o STD. poder né? dela só me deixa mais estranho ela ter mudado de ideia quanto a transar com o Denji ali naquele karaokê. Porque, pô, aí você já domina o Denji aqui agora, você já resolve a sua parte da trama hoje. Mas ela é fã do Denji. Mas o Não, mas trabalho acho dela que é outro. ela não fez isso porque ela sabia que ia dar ruim, né? E a gente sabe que o Denji ia vencer esse demônio. Ia. Tipo, não ia dominar ele. Ela podia ter tentado. Mas acho que ela tentou pouco. Acho que, sabendo o poder dela, parecia que aquela sedução era ainda mais conveniente pro departamento dela. Sim. Dito isso, Perfeito. eu quero falar que eu gosto também do contraste da parte 1 da parte 2, que é justamente o departamento antidemônio, que na parte 1 é uma coisa que a gente vê muito de perto, a gente vê cada decisão da Makima, a gente vê todo o pessoal, a gente vê todos os planos, e agora, assim que o Denji saiu, eles viraram essa organização secreta estranha, que a gente não tem ideia do que eles estão pensando, quantas pessoas do time estão em cada local, e eles parecem, talvez por isso, mais poderosos do que antes. Porque agora eles não são mais nossos amigos. Eu gostei desse contraste. É sempre um choque o quão eficientes eles são, né? Tipo, sempre é bizarro. Talvez a Makima de fato estivesse atrapalhando a eficiência, só trocou o chefe e começou a Eficiência funcionar. daquelas, né? Porque chegou o esquadrão 6, foi dizimado. Aí os caras falaram, beleza, então vamos mandar o esquadrão 7, é dizimado também. Imediatamente, os dois. Contratou a Quanti, que foi uma boa ideia, não sei por que não contrataram antes. Em contraste com a... Eu acho que foi interessante essa visão do departamento ali dos demônios, ver de fora. A igreja, que plotzinho chato da porra, hein? Aliás, o Chainsaw Man falso, que plot chato do caralho. Sim. O Chainsaw Man foi... o Chainsaw Man falso, eu fiquei, cara, porra, teve isso mesmo, né? E quando chega no final e meio que revela qual era a grande coisa, eu fiquei... Era isso? Foi muito... Era isso. Pareceu meio essa subversãozinha do Fujimoto e tipo, olha, essa cena que você tinha gostado, achado engraçada, olha só o peso dela. Ah, mas, porra, mano. Eu já sei que o Denji é assim. Você não tá me dizendo nada novo e nisso ter causado grandes consequências, sabe? Eu acho que não me cria... Não me deixou interessado em ver que a cena dele salvando um gato e não um carinha lá foi uma merda. Ele vai de conta com o que o Judeu falou, dele negar as duas opções, né? Desde o começo, ele ter negado resultou em algo, mas, Judeu, você perguntou qual é que era do Bahrein lá, e não é nada, né? Porque esse plot todo foi também uma zona ali no meio de traz o cara espada, aí tenta desenvolver ele um pouco, mas também abandona ele logo de cara. O Bahrein é também um da mesma raça do Chainsaw Man ali, que é uma raça que a gente não sabe o nome. Eu não achei bom Estranho. Eu só acho que eu entendi o papel dele na história. Só, tipo, mais uma dicotomia que o mangá colocou pra ser trabalhada e negada mais uma vez. É só isso. Capanga principal da morte. É bem fácil qual papel que ocupa. Mais chatão, cara chatão. Eu não tô aqui pra defender todo esse plot aí da igreja, eu não achei bom. Tipo, ele serve... é por isso que as pessoas... Ele só serve pra, tipo... é por isso que as pessoas têm medo agora do Chainsaw Man, sendo que elas gostavam no começo. É só isso, tipo... Parece que ele fez tudo isso como uma justificativa interna, sendo que, sei lá, é uma coisa que ele podia ter resolvido de outra forma. Inclusive só falado, agora as pessoas têm medo e acabou. Quero puxar a decepção coletiva com a igreja pra falar de uma coisa que eu queria que tivesse na parte 2 e não teve, e me soa estranho não ter, porque parece como uma marca registrada do Fujimoto na carreira inteira. Não tem arte, não tem um único personagem procurando manifestações artísticas na própria vida, que parece uma coisa que o Fujimoto sempre quer achar uma desculpa pra criar ali. Não tem um Togata, não tem uma Makima, não tem um mangaka, e nos limites de que existe intersecção entre religião e arte, eu sinto que era no plot da igreja que isso tinha que ter começado, e não começou porque o plot não foi aprofundado do jeito que era pra ter sido. E eu sinto um vazio nesse plot da igreja. Sim. Eu acho que é nisso que, de novo, entra
meio que o comentário metalinguístico, né? Porque as histórias antes do Fujimoto pegavam uma mídia pra explorar diretamente, falar a relação do Fujimoto sobre arte. Então, na parte 2, meio que, de novo, sobre ela mesma, né? O objeto a ser debatido é o próprio mangá. Então, por natureza já é sobre isso, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que torna também a igreja chata que a gente vê só os manipuladores dela. A Fami tá mentindo, o Bahrein tá mentindo, não sei quem tá mentindo, a Asa tá mentindo. E quem tá acreditando? Quem deu personagem pra representar? O presidente do clube dos demônios que serve pra verdade. nada. Mas Mas foda-se, em algum eu não sei o momento. nome dele. Eu reli o mangá hoje, eu não sei o nome dele. Não, já ele serve esqueci pra também. nada, mas ele tava lá na cena que a Nayuta morre por algum motivo. Por algum motivo, o Fujimoto achou que essa galera tinha que estar nessa cena aqui. Sim. Eu acho que era pra ele ter sido um personagem melhor, então, porque era ele que validaria a trama da igreja, ter o representante do devoto, não só dos líderes. Ok, vamos terminar esse podcast. E concordo com o Luke, que no fim a arte era o próprio Chainsaw Man, mas não concordo feliz. Concordo, mas podia ter sido outra coisa. Sim. Vamos chegar à conclusão aqui. Eu quero opiniões gerais sobre Chainsaw Man 2 depois dessa conversa toda. Começando com você, Lu. Como é que fica Chainsaw Man 2 pra você? é um mangá que eu fiquei muito decepcionado quando eu li semanalmente. E eu acho que tem uma coisa que quando você tá lendo o mangá acompanhando, você meio que você vai lendo com expectativas, né? A experiência vai te guiando porque você não sabe pra onde vai e as frustrações vão ser mais presentes em relação a isso. E nesse sentido, eu acho que a experiência de ler a parte 2 melhorou porque eu já não tinha mais essas mesmas expectativas. Eu já tinha sido desapontado pela história. Eu já podia lê-la com mais tranquilidade e apreciar as coisas que não me desapontavam. Que eu mencionei, eu gosto de alguns conceitos, eu gosto de algumas explorações. O Fujimoto é muito bom em escrever pequenos momentos ainda. Ele é um escritor muito bom em certos diálogos, em certas pequenas sacadinhas. E eu sempre ficava feliz com isso. Até o final tinha alguns momentos assim, alguns capítulos que me deixavam satisfeito. E eu gosto muito dos 3 primeiros volumes, alguma coisa assim, até um pouco depois dos capítulos dos pinguins, que pra mim é disparado a melhor parte do mangá. Mas fora isso, a minha reação geral a tudo, ela não mudou muito. Eu acho que a história é mais coerente do que eu dava mérito a ela quando eu tava lendo semanalmente e sem manutenção, mas ela continua focando em muitas coisas desinteressantes sem dar o peso necessário ou tipo, indo de uma coisa pra outra sem muita coesão, tanto assim, sem a propulsão da parte 1, eu usei esse termo antes. Eu acho que tinha a sequenciação de eventos vários interessantes. Tem muita coisa que é muito repetitiva. Eu acho que no final das contas é de fato uma história que tá mais para explorar alguns temas que foram comentados, que especialmente chega no final e a história para, né, para falar sobre o que ela quer falar no final. E eu acho que isso, como seria válido, mas como os temas não me interessaram, eu não fiquei satisfeito com o final, eu não fiquei satisfeito com as coisas que o mangá estava tentando dizer, ou não fiquei satisfeito, ou só não achei interessante de pensar sobre, a minha experiência foi, não sei se mais negativa que positiva, mas não foi um mangá que eu gostei de verdade em comparação à parte 1 que me deixou muito feliz. Existiu, Tá né? bom. Tá bom. Bocha, como é que você tá com Chainsaw Man 2 depois desse podcast? Apesar de vocês trazerem bastante pontos interessantes de questionamento da história, eu não mudo muito minha opinião do quanto eu gostei da história. Eu acho que a parte de expectativa é uma coisa que cada um vai ter, mesmo que as pessoas digam que não têm expectativas do mangá, e comparar com a primeira parte infelizmente, algo natural. Só que, pra mim, não faço muitas comparações. Tipo, pra mim é uma continuação da história e eu acho que todo o procedimento, tudo como foi levado em frente é um caminho natural que poderia ter sido seguido e que foi seguido. Eu acho que é como a história precisava ser contada. Perfeito. Eu vou fazer um gancho aqui. Eu gosto um pouco menos de Chainsaw Man 2 depois dessa conversa aqui. Principalmente, se eu pego 2 defeitos principais, é principalmente que vocês comentando realmente, eu tenho que concordar que ele parece ser demais por inteiro um comentário da parte 1.
Isso não é muito interessante pra mim. E o segundo problema realmente é os personagens. Vocês têm razão, que não teve nenhum. A Asa é a única, possivelmente, pra mim, que é tão memorável quanto vários dos outros. Mas que teve. eu acho que Chainsaw Man 2 só poderia ter existido como um comentário da parte 1. Eu não sei se é verdade. Não teria outra função de existência pra um Chainsaw Man parte 2 pra mim. Então nesse sentido, eu acho que era melhor não ter feito. É só nesse sentido também. Quando foi anunciado Chainsaw Man 2, eu lembro que o meu primeiro comentário foi: é uma péssima ideia. Mas, tipo, esse cara, ele reinou péssimas ideias. Todo mangá dele começa com uma péssima ideia. Eu sou conhecido aqui por falar que Chainsaw Man tinha cheiro de cancelamento. E um mangá com o nome Fire Punch parece a coisa mais clichê e estúpida do mundo. Então eu tava disposto a dar a oportunidade pra ele com Chainsaw Man 2. Eu ainda não acho ruim. Mais uma vez, reler foi muito bom pra mim e tornou o mangá mais coerente. Mas ele tem muitos problemas e eu fico só agora ansioso pelo próximo trabalho dele, que não seja Chainsaw Man. Eu ainda tô muito curioso pelo que o Fujimoto tem a escrever. Estranho. Não desenhar, detalhe. Eu espero que ele não esteja desenhando. Ou que ele consiga novos ajudantes pra voltar a fazer. Consigo um desenhista fixo mesmo? Consigo desenhista, pois é. Não, ele desenhava legal, mas ele tinha bons ajudantes pra garantir que ele desenhava legal. Mas ele também desabafou que ele não aguenta mais ele desenhar não mangá quer. semanal. Eu acho que ele só não quer. E ele não precisa. Eu sou a favor. Volta pro mensal. Não sei. Estranho. Termina quase, porque aí depois tem o Wilson. Tem o Wilson. Quando eu reli, aliás, quando eu li a primeira vez, lendo no semanal, semi-semanal ali, eu não gostei de Chainsaw Man. Relendo, as coisas que faziam eu revirar o olho continuavam fazendo eu revirar o olho. Pelo menos melhorou o senso de continuidade, o senso de sequência. Tava mais claro o que o mangá tava caminhando conforme eu lia de uma vez só. Eu continuo não gostando do que o mangá caminhou. Eu acho que no meio ele tem seus pontos interessantes. A gente comentou aqui as ideias do comer a morte, comer a orelha, que seja. Tinham ideias boas ali. Eu de uma ou outra coisa de personagem bem pontual, o que você falou, Judeu, é a Asa. Eu gosto da participação do Yoshida, desse personagem que vem e volta com um propósito aí na história, e só. Dos personagens que o mangá construiu, nada ali me convenceu e me deixou satisfeito. Eu sinto que o peso de Chainsaw Man na parte 1 e o peso das obras que o Fujimoto ele fez entre Chainsaw Man parte 1 e agora essa parte 2 foram muito mais pesados do que ele imaginava. E eu sinto que esse peso fez com que ele não soubesse o que ele queria fazer com essa história. Isso é o que a gente conversou aqui. Eu acho que ele não soube o que ele quis dizer com a parte 2, infelizmente. A parte 1 continua sendo muito boa, gosto muito. Ouvi o podcast aqui e lembrei antes da gente gravar isso aqui, eu ouvi o podcast que a gente gravou e a gente falava muitas coisas legais e eu lembrei e falei, pô, essas partes eram boas mesmo. E não vão ter tantas partes boas nessa parte 2. Vão ter, mas muito menos. E não vai ter a satisfação que eu tive na conclusão da parte 1, infelizmente. Isso, termina o podcast. Como é que você tá com o Chainsaw Man 2 agora? Grande mangá. Que bom que existiu. No aguardo do próximo mangá do Fujimoto. Chainsaw Man parte 3. Não, por favor, não. Não dá mais. Eu sou a favor de que quando alguém fala, porra, tenho que resetar o mundo, aí não pode ter spin-off. Aí você tem que respeitar que resetou o mundo. Jojo acertou porque ficou bom, mas errou, mas o coração tava no lugar errado. Só deu sorte que ficou bom. O Fujimoto aqui, basicamente, ele falou, eu não sei mais o que fazer com esse mundo, então não faz mais nenhum mangá nesse mundo, por favor. É isso. Já que você não sabe mais, não faça mais. Até um final meio pentestalking, se bem que não é mais o melhor exemplo, né? Porque continuaram. Voltou. Então não é mais um exemplo. Não é mais um exemplo. Então tá aí. Ok. Final de mangá enquadrado, a gente normalmente anuncia os próximos. Eu vou anunciar um próximo só. O outro. O estranho falou não. Eu não sei se ele tá em pode dúvida. anunciar. Ninguém falou não. Ok. Então, os dois próximos mangás enquadrados, pra quem quiser começar a ler e estiver pronto, é Billy Bat e Burn the House Down. Tem data aqui, mas ela não é lei, ok?
Ninguém tá casado com essas datas. Ninguém tá casado com essa data, é por isso que eu nem vou falar ela pra você, ouvinte, ok? Então, por enquanto, Billy Bat e Burn the House Down, pode ir lendo, que daqui a pouco tem mangá enquadrado dele. Vamos voltar pro Urasawa. Vai voltar pro Urasawa, exato. Só que dessa vez o Urasawa é bom. Discussão, né? A recomendação da semana é minha. Luke, Diga aí. é sua sim, Luke. Boa sorte. A gente conhece esse mangá que você vai recomendar? Acho que não, mas Boa. deveriam. Eu vou fazer uma recomendação daquele estilo que pode não envelhecer mal porque o mangá é ruim, mas pode envelhecer mal porque daqui a 13 semanas o Manga Plus vai cancelar ele. Então, Ok, eu não tenho muito o que ok. fazer. Mas a minha recomendação Já teve é... recomendações assim aqui no Já. Mangá Quadrado. Eu já Muito fiz plus. recomendação assim. Fazer o quê, né? Mas eu estou gostando muito do mangá World Wide Web Miko, que tá saindo no Manga Plus. Ele sai da Jump Plus no Japão, né? Você pode ler ele toda quinta-feira no Manga Plus. E a premissa é o que me cativou absurdamente nesse mangá. Eu gosto da escrita, mas ele já parte de uma premissa muito fascinante, que é basicamente um mangá de história alternativa em que a internet existia no começo do século XX, no comecinho do século XX, 1900, no mundo, e ela é energizada por garotas mágicas. No Japão são micos, né? Em algumas outras culturas são xamãs, outras são bruxas, tipo, clássicas de bruxas de fantasia. E você cria nesse sistema como que o mundo com a organização social e política do século passado seria com a internet sendo introduzida. Mas não a exata construção geopolítica do nosso mundo. O mangá de história alternativa não só nisso, mas o plot da história vira a protagonista, ela é convocada para a organização militar, governamental, para participar desse tipo de projeto. E a gente descobre que o mundo desse mangá, ele tem uma geopolítica muito única e muito própria, que você vai conhecendo aos poucos. O mundo está dividido entre várias facções distintas e relacionadas a como eles usam essa internet. E a gente vai vendo o objetivo dos personagens. Pouca gente vai se ligar com isso, mas ele lembra um pouco o Cypher Academy que saiu na Shonen Jump. Especialmente no tema envolvendo guerra, o uso de informação, de manipulação nesse sentido. E não em relação aos puzzles nem nada, mas ele fala desses assuntos, ele explora essas personagens. E ele brinca muito com o conceito de referências à internet e o uso desse tipo de coisa nesse mundo. A personagem principal é uma Fujoshi. Ela basicamente usa o poder de Fujoshi dela pra avançar nessa história. E o mangá começou agora, ele tem 7 capítulos. Mas eu acho que a força da premissa é muito forte e eu acho os personagens carismáticos, eu acho que ele tem uma vibe tão única. O autor gosta de brincar que é um mangá documentário, assim, então ele faz citações falsas de como que aquele mundo funciona, porque é como se alguém tivesse hoje comentando sobre esse começo de mundo. Só que é falso. Ele tá criando situações que não existiram como se fossem naturais para aquele mundo e pra gente tá Um lendo. negócio meio House of Dragons da vida, tipo, uma leitura histórica do negócio. Isso. Uhum. E aí você vai vendo. Aí falam, como sabemos, a internet era pouco comum nessa época. Mas não tinha internet nessa época. Você tá citando algo que não existe. Então, vários tipos de coisa que é muito divertido. Eu tô adorando todo o capítulo. É sempre fascinante. E fica essa recomendação de novo. Eu tô amando esse mangá. World Wide Web Miko, o nome. É no Manga Plus. É uma recomendação bem única, bem difícil. Eu nem sabia que tinha saído isso aí. É uma premissa bem particular mesmo, difícil até de descrever mesmo, mas acho que você passou a ideia, Luke. Eu vi o Luke tweetando e eu tive preguiça de ir atrás e eu só vi os tweets. Eu tentei algumas vezes, eu tô adorando. Só que só agora eu ouvi a premissa porque ele resumiu. Antes eu vi tudo meio sem contexto. Uhum. É de algum... Quem tá escrevendo e desenhando é alguém conhecido? Acho que não é ninguém conhecido, não. Eu não procurei, na verdade, mas eu não... Acho que não é.
Porra. Não, não é não. Alguém fez um. Não, não é nada, tem nada aqui. Incrível, incrível, Luke. Boa recomendação mesmo, bem único, bem único. Eu tô. 7 capítulos, fácil de ler, eu vou atrás. Dá Sim. tempo de conectar ainda. Parece algo divertido de acompanhar também. É divertido. Perfeito. Última vez, o nome do mangá é. World's Wide Web Miko. Perfeito. Agora só falta falar até semana que vem. É semana que vem com Jojo. Com Jojo. É Jojo semana que vem. Semana que vem. Caralho, já é semana que vem. Finalmente, semana que vem.